Hoje é o terceiro domingo depois da Páscoa. O introito nos diz que a terra toda entoe um cântico de alegria ao Senhor, aleluia, e um salmo ao seu nome, aleluia, que o louve e glorifique, aleluia, aleluia, aleluia. Dizei a Deus, como são terríveis as vossas obras, Senhor, e tão grande o vosso poder, até os inimigos os glorificam. Aqui está, a oração coleta de hoje. Ó Deus, que mostrais aos extraviados a luz da vossa verdade, para que possam tornar ao caminho da justiça, dai a todos os que professam a fé cristã, que repudiem tudo aquilo que se opõe a este nome e sigam o que lhe é conforme. A epístola de São Pedro apóstolo e nos diz: caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos que sois neste mundo, vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma, tendo bom procedimento entre os gentios, para que, assim como agora murmuram de vós, como os malfeitores, considerando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia em que os visitar. Sede, pois, submissos a toda a instituição humana, por amor de Deus, quer ao rei, como soberano, quer aos governadores, como enviados por ele, para tomar vingança dos malfeitores e para louvar os bons, porque esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como homens livres e não como tendo a liberdade por véu para encobrir a malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. Servos, sede obedientes aos vossos senhores com todo temor, não só aos bons e moderados, mas também aos díscolos. Isto é agradável a Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São João e nos diz: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porque vou para o Pai. Disseram então entre si alguns dos seus discípulos: que é isto que ele nos diz? Um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porque vou para o Pai? Diziam, pois: que é isto que ele diz? Um pouco? Não sabemos o que ele quer dizer. E Jesus conheceu que queriam interrogá-lo e disse-lhes: vós perguntais uns aos outros por que é que eu disse um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade vos digo que vós haveis de chorar e gemer, e o mundo há de alegrar. E haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza há de converter-se em alegria. A mulher, quando dá à luz, está em tristeza, porque chegou a hora, mas depois que deu à luz a um menino, já não lembra da sua aflição pelo gozo que tem, porque nasceu ao mundo um homem. Vós, pois, sem dúvida sem dúvida também estáis agora tristes, mas há de ver de novo o vosso coração alegrar-se-á, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. E vamos, de certo modo, celebrar Nossa Senhora de Fátima, a quem dedicamos esta assistência à Santa Missa, neste lugar, Limeira. Não será uma festa litúrgica, não, porque nós não estamos no dia dela e nós não temos um bispo que nos permita antecipar liturgicamente a festa, mas vamos rezar em honra de Nossa Senhora, o missa do domingo, comemoração de São José, por estar na oitava, e dos santos mártires também de hoje. Nós vimos ontem o liberalismo e, da minha parte, às vezes a gente tem que ser um pouco cruel, mas é para ser fiel a Deus Nosso Senhor, não? Por isso, o Padre os confessará depois da Santa Missa. Nosso Senhor, Nossa Senhora em Fátima, Nosso Senhor no Santo Evangelho, eles exigem, assim, seriedade. E nas coisas humanas,
no Brasil é muito mais, não digo para ofensa de ninguém, mas serve para agredir a todos nós. O brasileiro é irresponsável e a nossa irresponsabilidade chega até o céu. Eu não digo só a nossa de brasileiros, mas de latinos, todos nós. E uma coisa que mostra a nossa seriedade para com as coisas chama pontualidade. Não. O padre diz isso porque os senhores não sabem, nós deveríamos, antes da Santa Missa, rezar umas orações de preparação. Por isso o padre diz para os senhores rezarem um terço, mas antes da Santa Missa, antes das 9. Enquanto isso, eu confesso ao Senhor desde as 7h30, 8, sem nenhum problema, e temos bastante tempo, e não somos numerosos, dá para atender tranquilamente a alma dos senhores. E depois, 15, 10 minutos antes da Santa Missa, o padre faz as orações que são aconselhadas pela Igreja, não são obrigatórias para preparar para a Santa Missa, mas são oportunas porque nem Deus e nem a Santa Igreja não propõe, não aconselha nada que seja vão. Então existe aquela atenção que o padre deu antes da confissão, ouvir cada um, mas depois tem que se desconectar de tudo aquilo que ficou no sacramento, atendendo o sacramento da confissão a cada um, para ir ao sacrifício do altar. Então a igreja colocou orações para preparar a alma do sacerdote para ir. Enquanto isso, os senhores têm as dos senhores, os devocionários têm orações de preparação para a Santa Missa e o terço, uma excelentíssima preparação. Se nós fazemos isso com ordem, não só vai fluir as coisas humanas, a assistência à alma de um não vai se opor à assistência da alma de outro, todos serão assistidos. E também da parte do céu a graça vai fluir como um cano que não está entupido. Então vai do céu à alma de cada um. Quando nós obstacularizamos isso, alguém vai perder alguma coisa. Sempre é assim, porque nós somos um corpo. Se me entope uma veia da minha perna, não sei, uma varize, sei lá o que, haverá um problema no meu corpo. É uma veia lá na perna, no pé, mas existe um todo do organismo. Então, às vezes, ou sempre, a nossa impontualidade vai obstacularizar alguma coisa. Não digo para ofender, porque infelizmente nós nos acostumamos, porque tudo será feito, não? Todos serão confessados, a missa vai ter que ser rezada, todos sairemos com tudo cumprido. Mas nós esquecemos que as coisas de Deus devem ser feitas com muito mais esmero, com muito mais zelo que as coisas humanas. Se nós chegamos a um trabalho atrasado, temos um prejuízo. Então, se nós chegamos diante de Deus numa hora que nós não marcamos, ou atrasado porque nós marcamos a missa com Deus, haverá um prejuízo do nosso zelo para com as coisas divinas, que tem que exceder, que tem que ser superior às coisas humanas. Nosso Senhor, no Santo Evangelho, ele vai dizer que me vereis, depois de um tempo não me vereis mais, mas depois me vereis novamente. Os que ouviram Nosso Senhor ficaram confusos, porque me vereis, não me vereis, depois me vereis. E Nosso Senhor está a se referir da sua paixão, não? Nosso Senhor, os senhores estão me vendo, e diz Nosso Senhor, haverá um momento que não me vereis mais, porque Nosso Senhor vai morrer, sua alma vai aos infernos, não? Aos limbo, em realidade, depois vai voltar ao seu corpo pelo seu próprio poder e me vereis novamente. Eles não entenderam isso, porque não entendiam bem que Nosso Senhor ia ressuscitar. Nosso Senhor disse, a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, a tristeza, muitas vezes, ela tem uma causa que é correta. Nós vemos no Evangelho os apóstolos que seguiram Nosso Senhor, acreditaram nele, quando foram à paixão, eles fugiram, ou negaram, ou um traiu Nosso Senhor. Mas depois de Nosso Senhor sepultado, existe uma tristeza, porque eles conceberam um Cristo, na ideia deles, que não era o Cristo que os falou. E aquelas profecias estavam como mal interpretadas, e quando viram Nosso Senhor morrer, disseram, não, aqui acabou tudo. Então tem uma tristeza, por uma decepção, por terem deturpado um Cristo
que não foi o que eles ouviram e nem o que as profecias prepararam. Então, quando existe essa tristeza, é porque há alguma coisa que está errada. Deus não erra, e o que ele nos ensina tampouco pode conter algum erro. E assim, muitas vezes esta concepção, pré-concepção de nossos juízos, de nossos pareceres, fazem com que supere o que nosso Senhor nos diz. Por isso nós ficamos tristes. Muitas vezes nós ficamos tristes com os nossos propósitos, porque nós queremos uma coisa e Deus não quer nos dar aquilo, porque sabe que aquilo, mesmo que seja uma coisa boa, será usado para o mal. Então nós falamos, Deus tem que me dar tal coisa, e nós sabemos diante de Deus que aquilo vai ser uma coisa má, e ficamos tristes. Então, às vezes, a razão da tristeza pode ter uma razão boa, mas normalmente tem uma razão má. Ficamos defraudados. Nosso Senhor não diz a essa tristeza que se tornará em alegria. Não, porque é uma tristeza que funda num erro, uma concepção, uma ideia errada de Deus, dos poderes de Deus e das coisas que Deus faz. Mas aquela tristeza dos apóstolos por terem visto o seu Senhor morrer e por eles terem esperado o seu Senhor morto, que diz que ia ressuscitar, essa tristeza dele ter sido judiado, maltratado, desprezado, essa tristeza se tornará em alegria. Então existe uma tristeza errada, má, e uma tristeza boa, que procede de haver perdido por um tempo a visão de nosso Senhor, no caso dos apóstolos, e ela se tornará em alegria. E nosso Senhor vai dizer que essa alegria ninguém poderá tirar dos apóstolos. É o que vai fazer com que eles, depois de terem visto o nosso Senhor ressuscitado, todos eles vão morrer por nosso Senhor. Eu digo todos porque até São João ele teve o martírio dele. Ele não morreu, mas foi posto numa caldeira de óleo para fritá-lo, em realidade, que é uma coisa horrenda, e ele saiu de lá ileso e mais jovem. Mas ele sofreu o martírio dele, que nós celebramos no dia 6 de maio, São João na Porta Latina. Então essa tristeza verdadeira se tornará uma alegria verdadeira que ninguém pode tirar. Então, o que isso quer dizer com Fátima? Nossa Senhora nos viu, porque ela está muito atenta com seus filhos, e viu que os seus filhos estavam iludidos, com ilusões do mundo, do pecado, do demônio, e nestas ilusões que para nós ambos, todos eles oferecem coisas que nos agradam. O pecado é muito sedutor, a carne que tem as suas coisas boas, não? O mundo com suas modas e frivolidades. Nossa Senhora viu que todos estavam seduzidos com isso, e todas essas coisas ia virar um mal chamado comunismo. Então que todos teriam tudo, e é o que oferece hoje o PT, a China lá, que está realmente lamentável, Cuba, Rússia também ofereceu. Então tudo terão todos, e os que têm mais deixarão de ter mais, e haverá uma igualdade, e quem não quer ter alguma coisa? E com que todos terão alguma coisa ou tudo? Sem nenhum esforço, o Estado vai se tornar o grande pai benfeitor de todos os homens, então não vai precisar trabalhar, ou se trabalhar serão repartidos com uma igualdade injusta. Então quando vem esta voz satânica, mas muito agradável, Nossa Senhora vai ver e vai dizer: meus filhos, tenham cuidado, nem tudo que é agradável a vocês, as suas desordens, vai lhes fazer bem, ou seja, nada que é agradável às nossas desordens nos fará bem, mas este mal vai se transformar no mal político, que vai se transmutar no monstro que vai devorar a igreja. O comunismo é o mal tremendo que existe para fazer as almas apostatarem de Deus. Nós vimos o liberalismo. O liberalismo é pior, porque o liberalismo, sem tirar o nome de católico, nos faz inimigos de Deus. Então é o inimigo de Deus que se chama católico. Mas o comunismo tem não uma vantagem nenhuma, mas tem uma propriedade que nos faz mártires, porque o ódio de Deus neles, o ódio a Deus professado por eles, faz com que eles queiram nos matar. É o que fizeram em todos os países comunistas, existe sangue de mártires por detrás da resistência a este mal político, religioso também.
Liberalismo não, liberalismo nos faz pouco a pouco ser apóstatas. E isso é terrível. Ninguém vai ser por liberal mártir. É impossível. Mas por comunista, por recusar o comunismo, ele sim pode ser mártir. Então uma tristeza que vai tornar numa alegria e pode se tornar em glória. Mas nós temos que resistir a essa sedução chamada igualdade, liberdade e fraternidade. Isso é revolução. E é sedutor para todos nós, e nenhuma dessas três coisas diabólicas seriam possíveis se o mundo não fosse católico. A igualdade, a fraternidade e a liberdade supõem virtudes católicas, mas a nossa alegria dessas virtudes católicas se transforma num pranto que ninguém pode enxugar. Porque se fazemos inimigos de Deus por professar estas ideologias perversas, vivemos muito bem na face da terra e quando chegar a morte vamos para o inferno. Essa é a consequência de querer fazer com que Deus realize a alegria que procede dos nossos maus desejos. Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, Nossa Senhora do Rosário, esse é o nome dela, ela disse: eu sou a Senhora do Rosário, que apareceu em Fátima. Ela vem e nos mostra: meus filhos, olhem a insensatez que vocês se encontram. A alegria de vocês é o meu filho Jesus Cristo, que é seu irmão, o mais velho, que deu a vida por vocês, que se dá em cada altar e que vocês desprezam. Por isso, depois nós vamos perder a missa, nós vamos perder a doutrina, porque nós desprezamos tudo isso que vimos com o liberalismo. Mas só que Nossa Senhora vai, triste, mostrar qual é a consequência, aonde este vagão desse trem de liberdade, fraternidade, igualdade, de revolução, de comunismo vai chegar. E ela abre a terra e mostra: olha o fim deste mal, inferno. Demônios que vão torturar aquelas almas para sempre. Por quê? Porque esta felicidade se chama pecado. Esta alegria se chama ser inimigo de Deus. Ser um revolucionário é lutar contra Deus. Buscar esta igualdade injusta é calcar a justiça divina. Esta fraternidade sem a caridade vira utilidade, o próximo vira um útil, um objeto, e vira tudo que é contra a virtude da caridade. E para onde nos leva isso? Para o inferno, porque está do jeito que o demônio quer. Diante disso, Maria Santíssima aparece e nos dá o último chamado. Fátima é o último aviso do céu. Hoje pululam aparições, e em Fátima as almas que não buscam o essencial querem saber um terceiro segredo. Olha, o que nos compete saber já sabemos, que Nossa Senhora disse do dia de amanhã, 13 de maio, a 13 de outubro. Deixem de ofender a Deus, façam penitência, rezem pelos pecadores, porque muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze por ela, e rezem o texto todos os dias. O que nos compete saber, nós sabemos. Agora, o que está no terceiro segredo, se tinha que ser revelado nos anos 60, se a irmã Lúcia viu ou não viu, falou ou não falou, morreu ou não morreu, isso não nos compete. Existem muitas mentiras que porque quiseram calar Nossa Senhora, da mesma forma que calaram a doutrina, calaram o sacrifício da Santa Missa, deturparam, alteraram, suprimiram, então também quiseram deturpar a mensagem de Nossa Senhora. E nós fomos enganados, mas no que nos compete saber dela, de Maria Santíssima, a mensagem dela como mãe para seus filhos, nós sabemos. E nós não obedecemos. Nosso Senhor vai dizer à irmã Lúcia, e quem nos relata isso chama um sacerdote que, se o padre não se engana, não falha a minha memória, se chama Padre Puentes, que foi o confessor de irmã Lúcia. Nosso Senhor vai dizer à irmã Lúcia, e a irmã Lúcia vai dizer ao padre as seguintes palavras: minha mãe, ninguém obedeceu minha mãe Fátima. E assim como ao rei de França, não da França, que o Sagrado Coração de Jesus apareceu, pediu colocar na bandeira da França o seu coração, e ele não fez, e aconteceu o que aconteceu. O rei da França e todos eles perderam a cabeça na guilhotina.
Assim como aconteceu isso ao rei de França, eles, ou seja, nós, incorreremos no mesmo infortúnio, disse nosso Senhor à irmã Lúcia. Da mesma forma que não me obedeceram na França, não obedeceram minha mãe Fátima. E ninguém, ou seja, não houve ninguém que obedeceu. E vão incorrer no mesmo infortúnio. E hoje nós sabemos que nós não temos cabeça. Voltamos ao princípio. A nossa irresponsabilidade, não, de todos nós. O nosso humanismo, porque às vezes a gente coloca a nossa alma acima da glória de Deus, quando é a glória de Deus e a salvação das almas, esta é a ordem. E nós somos com a cabeça em cima do nosso pescoço, mas nós não temos ela, não precisa uma guilhotina cortar para separá-la, porque realmente ela não está sobre nossos pescoços. Essa cabeça não está pensando como Deus, e essa cabeça não está pensando como um homem animal racional. Hoje os homens são animais, porque eles não vivem nem segundo a reta razão, porque eles nem a conhecem e nem buscam viver como elas. Todos nós, filhos da Revolução dos anos 60 e desta ruptura da ordem de Deus, da ordem natural, não ficou nada. E é isso que nós vivemos. Por quê? Porque não obedecemos a Maria Santíssima como nossa mãe. E se não é como nossa mãe, seja pelo menos como Senhora nossa, Rainha nossa, como súditos, estar submisso, porque ela tem um senhorio imperial sobre nós, e nem por essa razão. Se não obedecemos como mãe, se não é pelo jugo do seu cetro de graça sobre nós, como Rainha nossa, então por nenhuma razão nós observamos suas palavras. E para nos enganar, para nos distrair, nós nos excusamos porque o terceiro segredo não foi revelado, ou foi deturpado, foi alterado, foi resumido, ou foi não sei o quê. E nós ficamos no que não nos compete saber, e no que nos compete saber nós sabemos, mas nós não fazemos. E aí vem a frivolidade de alma, de distrair-nos, de enganar-nos e de excusar-nos diante do último. Se a gente fala que é o último chamado, é porque não haverá outro. É muito simples. E se nós não obedecemos o último chamado e não haverá outro chamado, aí peligra uma eternidade. Ou estar com Deus, ou estar com o demônio. É o que a mesma irmã Lúcia disse. A Maria Santíssima lhe revelou depois que nós estamos numa última batalha. E se fala de última, não haverá outra. É tempos de decisão de escolha. Ou ficar com Deus e ser coerente com Deus, buscar sua glória e pagar preço a pagar, que é muito caro, ou estar com o demônio, desfrutar com ele das nossas alegrias que são contra a ordem de Deus e nos condenar, porque essa foi uma escolha, ou Deus ou o demônio. Então peçamos Nossa Senhora essa graça amanhã, dia dela, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e de pedir essa graça de obedecê-la. E não se preocupar, repito, com o que não nos compete. Seria exatamente, ela mandou revelar lá nos anos 60, ou antes da morte de irmã Lúcia, ou perto, ou depois, não me lembro com detalhes, mas não obedeceram ela. E quem desobedeceu ela foram autoridades. Mas o que ela fala a nós sabemos, e nós não obedecemos. É rezar um terço de verdade, que isso não custa a ninguém. Não existe uma pessoa, desde crianças ao mais idoso, que com verdade diga: Padre, eu não tenho tempo de rezar um terço. Com verdade, isso não se dá. Se a pessoa não tem tempo de rezar um terço, é porque os dias dessa pessoa é única, não tem 24 horas. Não digo de tirar do sono, de tirar do dever de Estado, porque não é. É tirar do tempo que nós perdemos. O tempo que nós perdemos dá para rezar um rosário diário. Mas não vamos pedir mais do que Nossa Senhora. Ela, em Fátima, nas misericórdias do seu Imaculado Coração, ela pede um terço. Mas quando ela diz o nome dela, eu sou a Senhora do Rosário, ela fica entendido para os seus filhos, seu nome é tal, e ela pede pelo menos a terça parte desta oração, mas filhos, o nome da sua mãe basta, sou a Senhora do Rosário. Deveríamos, como filhos muito amados, se esforçar para rezar os 15 mistérios por dia. É possível, mas pelo menos o nosso terço é o mínimo que podemos fazer. E o pecado, nós devemos nos confessar, é o meio de vencê-lo, mas existe a maior vitória contra o pecado começa com o propósito firme de não pecar mais,
e uma profunda dor do pecado. Com essas duas coisas, a sedução do pecado vai sendo desfeita da nossa alma. Nossa alma vai tirando todo o encanto e todo o açúcar que está em volta desse veneno que é o pecado, cai e a gente vê, o pecado é uma insensatez. E aí nós vamos nos desiludindo do pecado com esses dois, principalmente, grande dor do que fizemos e um firme propósito de não fazer mais. Existe a fragilidade? Existe, e Deus conhece, mas as graças de Deus vão nos curando do hábito do pecado, e o pecado também é possível vencê-lo. Terço, rosário, ou o que puder, e este ódio ao pecado com firme propósito, profunda dor, já estamos obedecendo a metade da mensagem de Fátima. E o que não nos compete fazer, Nosso Senhor não vai exigir de nós. E no juízo particular, Nossa Senhora não vai dizer, meu filho, e o terceiro segredo de Fátima? O que você fez por minha mensagem? Não, ela não vai pedir isso, porque ela não pediu para nós isso, ela pediu para as autoridades. E então ela vai pedir conta, que rendam conta do silêncio, de ter deturpado, de ter alterado, de ter mentido contra a sua... alterado a sua mensagem, mas não será nós, mas do que ela disse do dia 13, amanhã, ao 13 de outubro, que nós conhecemos, sim, ela vai nos perguntar. Porque essas breves palavras é nada mais do que o Evangelho de Nosso Senhor. Conversão, mudar de vida, oração. É o resumo do que Nosso Senhor nos mandou. Então, peçamos a Nossa Senhora essa graça, Nossa Senhora de Fátima, essa graça de obedecer o seu último chamado. E aí nós podemos nos fazer santos com esta mensagem aprovada pela Igreja, confirmada pelo milagre do sol, 13 de outubro, e assim não ser dos inúmeros ou de todos aqueles que não obedeceram a mensagem de sua mãe e que incorrerão no infortúnio do rei da França, que é perder a sua cabeça. Um homem que perde a cabeça, ele perde absolutamente tudo. Seu pensar, seu ser como um homem, a sua sensatez, a sua inteligência, e assim, bom, com cabeça no lugar, com Deus no coração, com esta luta ao pecado real, com o terço em nossas mãos, vencer esse inimigo que se chama nós mesmos. O demônio já foi vencido, carne ele está em estado de putrefação, ninguém luta contra um cadáver, ela já está vencida, mas o pior de todos é o que mora dentro de nós mesmos, se chama este ego, que este sim Deus quer vencer e quer que nós comecemos este combate obedecendo a mensagem de sua mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De joelhos.